eu quero falar sobre a esposa e sobre a igreja. Dois assuntos que têm tudo a ver, a esposa e a igreja. Homens, preparados? Todos nós homens, maridos e solteiros. Desde que você seja homem, leia conosco. Efésios 5:25 diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E agora só as mulheres digam amém. Amém. As mulheres dizem que o papel delas no casamento é o mais difícil. Quando Paulo disse: e vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Mas não é. O papel mais difícil é o do homem. Imagine amar a esposa como Cristo amou a igreja. Parece tarefa impossível, mas é possível através da ajuda de Deus. Porém, este é o nosso papel como marido, é amar a esposa como Jesus Cristo amou a igreja. E qual é a semelhança, então, entre a igreja e a esposa? Nós acabamos de ver que da mesma forma que Jesus amou a igreja, o marido agora precisa amar a esposa. Mas, primeiramente, o que vem a ser uma igreja? O que é uma igreja? Quero que você saiba que a igreja não é uma denominação religiosa. Eu sou da Igreja Batista tradicional, Igreja Batista histórica. Mas quando eu leio a palavra igreja no Novo Testamento, não se refere à Igreja Batista, não se refere à Igreja Presbiteriana, não se refere à Igreja Metodista, não se refere a nenhuma denominação evangélica. A palavra igreja, eclesia no grego, não se trata de um prédio, não se trata de um edifício, não se trata de um local. Esta palavra no grego quer dizer um grupo de pessoas chamadas de fora para dentro. Pessoas que uma vez estavam vivendo no mundo e vivendo para o mundo, vivendo para si mesmas, e elas foram selecionadas, elas foram chamadas por Deus para fazer parte de um grupo seleto, para fazer parte de um grupo diferente dos demais. Elas estavam vivendo para si mesmas, elas estavam vivendo no pecado, e de repente, de uma forma milagrosa, elas foram alcançadas por Deus para fazer parte deste novo grupo. Em segundo lugar, o que vem a ser uma esposa? Nós já vimos o que é uma igreja, mas o que é uma esposa? Provérbios 18:22 responde a esta pergunta. Gostaria que todos os homens lessem comigo, porque é os homens precisam saber disso. Todos os homens, em voz alta: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Então, o que vem a ser uma esposa? Esposa é uma bênção, esposa é uma benevolência, esposa é um bem que vem de Deus. A esposa, então, ela precisa ser vista nesta manhã como uma dádiva, ela precisa ser vista como um presente de Deus. Presente é algo que nós não merecemos, mas nós recebemos por amor. Presente não é prêmio. A esposa então não é um prêmio, a esposa não é uma recompensa que nós merecíamos, mas é uma dádiva, é um presente que provém da graça maravilhosa de Jesus. E presentes são dados para quem se ama e não para quem merece. Algumas pesquisas fidedignas entre casais chegaram à conclusão de que o homem é conquistador durante o namoro e durante o noivado. Neste período de conhecimento, ele faz de tudo pela namorada e pela noiva. Ele é um conquistador, ele anda uma milha a mais para conquistá-la, ele não conta o custo para conquistá-la. Mas após o casamento, ele perde o espírito de conquista e passa a demonstrar o espírito de possessão. A mulher que uma vez se sentia bonita e especial para ele,
agora se sente apenas objeto nas suas mãos. Quantos estão entendendo isso? Ela agora se sente apenas um objeto nas mãos do marido. Mas se o marido sempre reconhecer que a esposa é um presente e não um prêmio da parte de Deus, ele é um presente que ele não mereceu, então ele sempre será um marido conquistador, e ela sempre será tratada como uma dádiva e não como uma escrava. Vocês estão percebendo a analogia entre a esposa e a igreja? Por que será que a Bíblia compara a igreja com a esposa e a esposa com a igreja? Quais são as semelhanças que há entre uma esposa e um grupo especial e seleto de pessoas como este? As semelhanças são todas espirituais, e é por esta razão que muitos maridos não compreendem, porque as semelhanças são todas espirituais. Vejamos algumas delas. Primeira, a igreja e a esposa pertencem a um só homem. Paulo disse: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. E essa palavra pertencer é muito forte, mas é a pura expressão da verdade em relação ao casamento, em relação à nossa salvação. A partir do casamento, a esposa pertence ao seu marido e vice-versa. O marido pertence à sua esposa. E a partir da salvação, nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo passa a nos pertencer também. Eu pertenço a Jesus Cristo desde os meus 12 anos de idade, e Jesus me pertence desde os meus 12 anos de idade, através da fé e do arrependimento dos meus pecados. E como que isso aconteceu? Aconteceu através do amor. Claro que em um casamento, o amor pode ter iniciado com ela, ou pode ter iniciado com ele, ou pode ter iniciado com ambos. Foi o que aconteceu entre eu e a Raquel. Foi amor à primeira vista, da minha parte e da parte dela. Assim que ela adentrou aquele acampamento em Brodowski, o meu coração saltou de alegria. E assim que ela me viu, o coração dela, não sei o que aconteceu, depois você pergunta para ela. Mas em um casamento, o amor pode ter partido tanto dele, quanto dela, ou de ambos. Mas no caso da salvação, o amor sempre vem primeiro da parte de Deus. Amém, irmãos? Sempre se iniciou com Jesus Cristo. Ele sempre deu o primeiro passo em nossa direção. Veja, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo nos conquistou através do seu imenso amor, assim como o marido a sua esposa. Mas aí vem a pergunta: o que é amor? O que vem a ser amor? Um homem hindu visitou uma igreja evangélica na Índia. Imagine um hinduísta entrando dentro de uma igreja evangélica. Depois do culto, o pastor lhe perguntou, porque ele, sendo hindu, entrou dentro de uma igreja evangélica e participou do culto. O hindu respondeu: quando criança, eu e alguns colegas maltratamos um pregador evangélico. Enquanto ele pregava, nós ficávamos jogando tomate podre em cima dele. Ele não reclamava, simplesmente limpava a sujeira do rosto e continuava a pregar. E depois de tudo isso, ele ainda nos levou para uma mercearia e nos comprou vários doces. Naquele dia, eu vi o amor de Jesus na vida daquele pregador, e muitos anos mais tarde, me deu vontade de entrar dentro de uma igreja evangélica. Jesus nos ama, mesmo quando nós não somos fiéis. Jesus nos ama, mesmo quando nós não fazemos tudo o que Ele nos manda.
Ele nos conquista e nos conquistou através do amor. Amém, irmãos? E também através do sacrifício. Você sabia que poucos maridos se sacrificam pelas esposas? Sacrificam-se pelo trabalho, sacrificam-se pelos seus hobbies, pelos seus esportes, mas nunca tem tempo para a esposa e os filhos. O marido, ele precisa então seguir o exemplo de Cristo aqui. Não existe esposa difícil, existe esposa mal amada, maltratada e mal cuidada. Eu vou repetir: não existe esposa difícil, existe esposa mal amada, maltratada e mal cuidada. Eu sempre digo que tudo se levanta e tudo cai com a liderança. Tudo se levanta e tudo cai com a liderança. Certa vez perguntei para um marido frio se ele daria sua vida pela esposa. Ele disse: claro que sim. Então eu perguntei: se você daria sua vida pela esposa, por que não dá tempo para a esposa? Por que não dá conversa para a esposa? Por que não dá serviço em favor da esposa? Tudo isso faz parte da vida. E ele não soube o que responder. Quando alguém está pronto a dar a sua vida por Jesus Cristo, ou pela esposa, isso quer dizer que não há nada mais que ele não daria. Não há nada mais que ele seguraria da esposa ou de Jesus Cristo. Através do amor e através do sacrifício, a esposa sempre pertencerá ao marido, assim como a igreja sempre pertencerá a Jesus Cristo. Esta é a primeira semelhança. A esposa e a igreja pertencem apenas a um só homem. A segunda semelhança: a igreja e a esposa devem obediência a um só homem. A mulher não deve obediência ao seu noivo, muito menos ao seu namorado. Ela só deve obediência aos pais enquanto solteira. Mas quando ela passa a ser casada, aí ela se sujeita ao seu marido, mas não antes disso. Então, essa obediência vem através do casamento. Veja o verso 31. Estamos em Efésios 6, tá? Veja o verso 31, Efésios 5, veja o verso 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim também, antes de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o ser humano obedecia à sua própria carne, obedecia a Satanás, obedecia a este mundo. Mas quando ele recebeu Jesus Cristo, aí a sua obediência passou a pertencer a Jesus. O verso 8 diz: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E Paulo então, ele pega toda essa analogia entre a esposa e a igreja para mostrar que o relacionamento da igreja com Jesus é muito parecido com o relacionamento da esposa e o seu marido. Depois do casamento, a moça não pode mais andar como uma moça solteira. Assim como depois da salvação, você e eu não podemos mais andar como filhos do mundo, porque agora nós somos filhos da luz. Mas o melhor tipo de obediência vem através da gratidão. Por isso que nós vamos realizar aqui na quarta-feira o culto de ação de graças, porque a melhor maneira de demonstrar nossa fidelidade a Deus é através da gratidão, e nosso amor, nossa fidelidade à esposa é através da gratidão. Infelizmente, quando os problemas chegam, a tendência é esquecer tudo de bom que um fez pelo outro. E aí nós habitamos apenas nos erros que o cônjuge está cometendo para conosco. E nós esquecemos tudo de bom que uma vez aquele cônjuge também fez por nós. Isso acontece bastante entre os casais, e às vezes acontece até entre nós e Deus.
Eu conheço pessoas que se revoltaram contra Deus. Esqueceram todos os bens e bênçãos que receberam de Deus e se revoltaram contra Deus. Eu soube de um casal que perdeu o seu bebê recém-nascido. Tudo estava pronto para aquele bebê, o enxoval, o quartinho, o bercinho, mas a criança não sobreviveu ao parto. E aqueles pais, ao invés de se revoltarem contra Deus, começaram a cantar hinos de louvores, sacrifício de louvores, e eles começaram a agradecer a Deus pelos filhos que ficaram e que eram saudáveis, amém, irmãos? Mas eu conheço muitos pais e crentes em Cristo, revoltados contra Deus. A esposa às vezes é tentada a se revoltar contra o marido, por causa de certos erros e maldades, e na maioria das vezes, o marido é a pessoa mais errada. Mas quando isso acontecer, ela deveria se lembrar também das coisas boas que ele já fez por ela e ainda fará. O verso 22 diz: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, quer dizer, como a Jesus Cristo mesmo, através do amor e através da gratidão. A esposa obedece ao marido e a igreja a Cristo. E a terceira semelhança: a igreja e a esposa devem ser puras para o seu homem. Verso 26 diz: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Não é à toa então que Paulo menciona a semelhança ou semelhanças entre a igreja e a esposa e a igreja. O movimento feminista está ensinando que a mulher é livre para fazer o que bem desejar, mesmo depois de casada. O movimento liberal religioso está ensinando que a igreja é livre para fazer o que bem desejar, mesmo fora das escrituras sagradas. Esses dois movimentos estão errados. Por quê? Porque sem fidelidade é impossível servir a Cristo e construir um lar. Pureza é tudo, irmãos, dentro de um casamento e dentro de uma igreja. E como ser puro? Através da fidelidade. É claro que isso vale tanto para o homem, como também para a mulher. Veja o que Hebreus 13, verso 4 diz: venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então essa fidelidade, ela tem que ser dos dois lados, tem que ser mútua. Deixe-me dizer isso para vocês. Eu tinha um amigo no ministério que se recusava a casar um casal que não fosse virgem. Claro que ele já mudou de ideia há muitos anos. Pior do que isso, se a moça não fosse virgem, ela não poderia usar o vestido branco. Ele não deixava com que ela usasse o branco. Eu disse para ele: você está errado. Você já está manchando aquele casamento desde o início. Os filhos vão ver que a mãe não se casou de branco e vão perguntar para ela por quê. E ela vai precisar passar informações para os filhos que eles nunca precisariam ficar sabendo. Ademais, esse branco aí, meu amigo, não representa o passado dela. Esse branco aí representa o presente e o futuro dela, amém, irmãos? Representa que ela está fazendo votos de fidelidade para o seu marido. E se Deus levasse o que você está fazendo a sério, nenhum de nós poderia usar branco no céu, e no entanto todos nós vamos estar vestidos de branco no céu, amém, irmãos? Esse branco representa o dia de hoje e principalmente o dia de amanhã. Espero que depois desta conversa este colega tenha mudado de ideia. Através da fidelidade
e através do contentamento. Nada tem destruído mais famílias do que a falta de contentamento. Pais não estão contentes com os filhos que têm, filhos não estão contentes com os pais que têm. O marido não está contente com a esposa que tem, e a esposa não está contente com o marido que tem. E nós sempre achamos que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. E não é verdade. Todas as famílias têm suas dificuldades, todos os casais têm os seus problemas. Você compra um carro 0 quilômetro, ele já perde 20% do seu valor só ao sair da concessionária. Você tirou o carro da concessionária, parou no posto, ele já vale 20% a menos. Depois de um ano, então, já outros carros, modelos mais novos, na praça e melhores. E você já quer trocar de carro. Infelizmente, muitos casamentos são assim também. A esposa, me perdoe o que eu vou dizer, ela já perdeu 20% do seu valor após a lua de mel. E vice-versa. Por quê? Falta de contentamento. O casal começa a reclamar do que não tem e começa a reparar o que os outros têm. Veja o que a Bíblia diz, irmãos: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O segredo da vida é contentamento. É realmente agradecer o que Deus te deu, o que você tem, e não ficar olhando para o horizonte. A esposa é como a igreja, precisa ser fiel e contente para com o seu marido, e o marido precisa ser fiel e contente para com a sua esposa. Simples assim. Apesar da esposa ser comparado com a igreja, o marido ainda é o maior responsável pelo sucesso do seu casamento. Há 30 anos eu tenho agido assim. Todo casal que me procura, eu sempre responsabilizo o marido. Não é dizer que a esposa não tem participação nos problemas, ela tem. E às vezes até mais que o marido. Mas foi a falta de liderança dele e a falta de sabedoria dele que deixou chegar naquele ponto. Tudo se levanta e tudo cai com liderança. Eu sei de uma coisa: Jesus Cristo é o maior responsável pela minha salvação. Amém, irmãos? A igreja é comparada à esposa e o marido é comparado a Jesus Cristo. Pense nisso. E o versículo 25 é a chave do sucesso ou do insucesso de um casamento. Mais uma vez, homens solteiros e casados, porque os solteiros hão de se casar. Leiam comigo: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se o marido se esforçar ou conseguir amar a sua esposa assim como com o amor de Cristo, eu prometo, eu garanto, o casamento irá resistir a todo tipo de tempestade. Mas tem que ser com amor assim, o amor de Cristo. Vamos fechar os olhos?